Eu disse hoje de manhã, queridos, esse é um dia pelo qual nós oramos. Nós sempre fazemos uma data para receber as pessoas que abriram as suas casas, para receber uma casa de paz. Alguns não puderam estar conosco hoje, mas tem pessoas que estão. E eu queria lembrar da nossa última lição estudada nas casas de paz. Eu sempre gosto de lembrar sobre isso. Ontem ainda, num casamento do Luquinhas, que toca aqui no louvor, né, do Luquinhas e da Bianca, menino muito precioso, cresceu aqui na igreja. E no casamento dele, ontem de manhã, eu estava falando sobre o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29, que é o tema da última aula das casas de paz, onde Jesus fala sobre dois edificadores, dois construtores, duas construções, duas casas, dois tipos de alicerce, duas atitudes, mas ele diz que aquelas casas tiveram o mesmo problema. Aquelas casas enfrentaram uma grande tempestade. E sempre que eu falo desse texto, eu gosto de lembrar que não foi uma chuvinha, não foi uma garoa. Foi uma tempestade capaz de derrubar a casa. Foi uma tempestade capaz de jogar uma casa no chão. Então é daquelas tempestades que o cenário muda, os céus mudam, dá medo, trovão, raio, vento. E eu disse ontem, e eu sempre digo quando eu falo desse texto, uma coisa é certa, queridos: todas as casas vão enfrentar tempestades. Declare comigo, fala assim: toda casa, toda família enfrenta tempestades. Enfrenta ou não enfrenta, queridos? Muitas vezes você está aqui, o telefone toca, um acidente. Ontem ainda, tarde da noite, nós fomos ali no Jardim da Luz. O pai de um menino aqui da igreja, eles se mudaram, né, a família da igreja, eles se mudaram para Sorocaba. E o pai dele era funcionário do Banco do Brasil, era de Araçatuba, da Igreja Batista Renovada, ele era da nossa igreja. E o pai dele foi para Sorocaba, e eles estavam começando um trabalho lá, uma igreja, e o pai dele estava trabalhando na igreja, junto com ele, trocando uma lâmpada, baixinho, 2 metros. A escada abriu, como é esse tipo de lâmpada, a pessoa está segurando, o pai desequilibrou, bateu a cabeça no chão, e alguns dias depois, veio a falecer. Uma grande tempestade numa casa, queridos. As famílias vão passar por tempestades. Famílias preciosas, como essa que eu estou dizendo. Uma chuva, uma tempestade que vem do nada. E é por isso que Jesus disse que os que sustentam uma casa, porque quando a gente chegava lá ontem, apesar de toda a dor, de toda a tristeza, de todo o sentimento, havia uma certeza. E o que era mais lindo, eles falaram: meu pai, e eu ouvi isso da boca do Guto, ele disse: meu pai morreu fazendo o que mais dava prazer a ele, servir na casa de Deus, abençoar a casa de Deus. Ou seja, apesar da tempestade, ele sabia quem era o Deus da sua casa. Aquela família não titubeou. E é interessante, queridos, porque todos os anos, quando nós temos a chegada das casas de paz, eu sempre falo sobre tempestades. Já achei todo tipo de tempestade na Bíblia. Mas hoje, eu quero trazer a sequência do texto de domingo passado, do ano passado. No ano passado eu falei sobre aquela tempestade que está em Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Onde de repente eles entram no barco, Jesus está dormindo, e de repente uma tempestade atinge o barco, ventos, ondas, a água começa a entrar, e a pergunta dos discípulos foi aquela: Senhor, o senhor não se importa que nós morramos? O senhor não está vendo que a gente vai morrer? E de repente, Jesus faz uma pergunta: por que temeis, homens de pouca fé? E ele acalma, ele toca no vento, ele dá uma ordem ao vento, e quando tudo se acalma, a terceira pergunta que surge no barco foi aquela:
quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E assim nós fizemos o culto ano passado. E é interessante que o versículo 41 do capítulo 4 termina com essa pergunta: quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Mas agora nós chegamos no capítulo 5. Já era o outro lado. Eles já tinham atravessado a tempestade. E terminando de atravessar a tempestade, chegam do outro lado do mar da Galileia. Era noite, escuro. E quando eles descem naquele lugar, o versículo 2 diz que Jesus chega ali, ao pé de um grande despenhadeiro, ou seja, no sopé, do lado. Ali havia um cemitério. E Jesus atravessa a tempestade, acalma a tempestade, leva os discípulos para o outro lado para encontrar um homem. Um homem rejeitado pela sua família. Um homem enjeitado pela sociedade, que ninguém queria perto. Um homem que não tinha nome, a Bíblia não cita, não tinha dignidade, não tinha valor nenhum para a sociedade que ele vivia. Na realidade, quando a gente olha, era um homem arruinado pela vida. Era um homem completamente sucateado pelo diabo, prisioneiro de forças espirituais do mal. E é interessante porque a mesma história aqui de Marcos capítulo 5 é narrada em Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8. E quando nós lemos esse texto, nós entendemos a dimensão do problema desse homem. Porque aqui em Marcos a gente vê que ele estava possuído por demônios. Mas em Mateus, fala que eram 2 endemoniados. Mas esse especificamente, Mateus cita que ele era um perigo para a sociedade. Ele atacava as pessoas. Ele partia para cima. Se alguém olhava, ele já ia para cima e ninguém conseguia prender esse homem. E Lucas completa dizendo que ele andava nu, que fazia muito tempo que não se vestia, e andava no meio dos sepulcros. Pensa bem nisso, queridos. Um homem possesso por demônios, um perigo para a sociedade, andava nu há muito tempo, impossível prendê-lo, não tinha como prendê-lo. Quem aqui tem filha? Levanta a mão. Quem tem filha? Eu tenho. Quem tem filha? Meu irmão, você já imaginou? Pensa bem nisso. De noite, um homem violento, pelado, ninguém consegue prender, um perigo para a sociedade, ninguém consegue segurar. Para todo mundo, você que tem filha, se você visse ele para cima, só tinha um jeito. O que tinha que fazer com ele? Prender não dava, amarrar não dava. Pensa assim, não. Se você pensasse nisso, o que você ia pensar? Só matando. É verdade ou não é, queridos? Só morrendo. Não ia ter outra coisa. Ninguém conseguia fazer nada, queridos. Então, para esse homem que é só matando, que ninguém dava valor, que a família já tinha desistido dele, que a sua vida estava debaixo de uma sentença. E esse é o problema, queridos. Porque nós, homens, sempre olhamos do ponto de vista humano e sempre damos sentenças definitivas. Esse filho não tem jeito. Essa aí sempre vai ser assim. Esse casamento morreu. Aquilo que é impossível para nós, nós costumamos dizer, não vai sair nunca dessa situação. Só que eu quero que você levante a mão de uma pessoa agora, chacoalhe a mão dela e fala, mas Jesus não é assim.
Queridos, o nosso Jesus atravessa qualquer tempestade, chega do outro lado, simplesmente para mudar a história de uma vida, de uma pessoa. E Ele está aqui nessa noite para dizer: a história da tua família vai mudar, porque eu estou na casa nessa noite e eu vou abençoar a tua casa em nome de Jesus. Jesus atravessa a tempestade, vai do outro lado para alcançar o homem, queridos. Porque para Jesus não importa se é rico ou pobre, se é preto ou é branco, se é doutor ou se é analfabeto, para Ele não importa. Ele ama o homem como o homem é, com todas as suas mazelas, com todos os seus problemas. Ele simplesmente olha para a pessoa mais oprimida e diz: eu cheguei para te libertar, para te curar, para te transformar, para trazer salvação para a tua vida e para a tua casa. Esse é o nosso Deus, queridos. O diabo, João capítulo 10, versículo 10, diz que a sua função é roubar, matar e destruir. E o diabo acabou com a vida desse homem. O diabo estava estourando a vida dele. É só você olhar, queridos. O diabo tinha tirado tudo, roubado tudo: a saúde, o equilíbrio emocional, a dignidade, a paz, a família. Queridos, quantas famílias da nossa cidade estão sendo atacadas? E esse homem era literalmente sem nada, sem casa, sem roupa, sem sossego, sem paz, vivendo entre os mortos, ferindo-se com pedra. E isso levava a ser uma pessoa cheia de fúria, violenta, uma ameaça à sociedade, uma vergonha para a família. Mas apesar de tudo isso, eu quero repetir: Jesus se importa com ele, Jesus se importa com cada família que está aqui nessa noite, queridos. Apesar disso, Jesus valoriza a vida dele, e Jesus valoriza cada vida que está aqui nessa noite. O que significa? Por favor, levanta mais uma vez a mão de uma pessoa, porque eu quero declarar agora em nome de Jesus, e nós profetizamos. Nós estamos na presença do Senhor nessa noite. E para Deus não há caso impossível, não há vida irrecuperável, não existe caso perdido, não há cativo que Ele não possa libertar, e não há turbulência que Ele não possa converter em paz. Quem crê que você vai voltar em paz para a tua casa nessa noite? Não importa aquilo que está acontecendo, queridos. Mas antes de eu falar sobre aquilo que Jesus faz, eu quero que você perceba como o inimigo atua em famílias. Como o inimigo ataca as famílias, os filhos, os casamentos, as pessoas, queridos. Em primeiro lugar, o texto diz, e a primeira coisa que a gente extrai, é que esse homem estava possuído por uma legião de demônios. Agora guarda uma coisa, queridos. Essa sociedade que nós vivemos, completamente descaracterizada, violenta. Olha o que está acontecendo, queridos. O cara pegar um carro, jogar em cima de uma grávida, perdeu o neném. Uma outra toma um tiro, bala perdida, atinge a criança no seu ventre. Até hoje não sabe se vai recuperar ou não. Viu a reportagem no Rio de Janeiro? Não dá para ninguém andar em paz. Cada vez pior. Queridos, muitas vezes não há uma possessão, mas o diabo está entrando e está destruindo. Isso é verdade ou não é, queridos? Você precisa entender que para muita coisa acontecer, não precisa estar possesso. Eu falei hoje cedo, enquanto eu estava pregando, eu lembrei de algo, e eu até marquei aqui, João capítulo 13, versículo 27. A palavra de Deus diz que o diabo já tinha entrado em Judas, antes dele trair Jesus. E em nenhum momento Judas falou como endemoniado. Em nenhum momento uma possessão se manifestou. O que nós vamos entender, queridos, é que o diabo tem entrado para roubar, matar e destruir.
E nós precisamos discernir isso, porque Jesus, quando se levanta numa família, Ele vem para quebrar toda a cadeia, a sua presença vem para transformar, e não importa se é possessão, ou só Ele está agindo, mas de uma forma ou de outra, o poder do inferno vai cair nessa noite, porque Ele disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Nem sempre a possessão se manifesta, mas esse homem estava possesso, e é interessante, porque quando Jesus chega para ele e pergunta: qual é seu nome? Ele não responde: meu nome é João, meu nome é José, meu nome é Marcos. Não, Benedito. Ele não fala nada disso, queridos. Ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. Naquele momento eram os demônios falando através daquele homem. Aqui é um caso de possessão, porque quem respondeu foram as entidades que habitavam naquele homem, que governavam a vida daquele homem, que conduziam a vida daquele homem, que escravizavam a vida daquele homem. Eu quero repetir, é essa força maligna que está aí, queridos, atuando, destruindo famílias, casamentos, arruinando relacionamentos familiares entre parentes, atacando os filhos, trazendo desespero, escravidão, morte, uma sociedade completamente desfigurada, vítima do mal, vítima do maligno. A primeira coisa que nós temos que ter consciência, queridos, é que existe um inimigo real da tua vida, contra a tua vida e contra a tua casa. E quem transforma a história sempre é Jesus Cristo. Mas a segunda coisa que a gente vê nesse texto, o que o diabo faz, é que não havia força humana que pudesse segurar esse homem. Em Marcos capítulo 5, versículos 3 e 4, a Bíblia diz que nada conseguia deter esse homem. Colocavam em cadeias, ele arrebentava. Colocavam grilhões e grilhões. Lembra aquela coisa assim que coloca na mão? Tinha aquela corrente, alguns tinham aquela bola, né? Aquela bola pesada. Ou então aquelas argolas que põem com uma corrente entre os pés. E diz que se colocasse grilhão nele, ele fazia assim, ó, pá, estourava tudo. Arrebentava. Havia uma força que não era humana, descomunal, agindo na vida desse homem. Nenhuma força humana era capaz de deter. E é por isso que nós precisamos entender, queridos, aquilo que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer nessa noite. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que o mal, o maligno, gerava fúria e gerava violência. Há um espírito de violência no ar. Em Mateus capítulo 8 fala que esse espírito deixava esse homem raivoso, furioso, violento. Ninguém podia se aproximar. Havia uma violência nele. E queridos, essa sociedade é assim. Muitas vezes há uma violência do nada, basta uma pessoa fechar a outra, dar uma buzinada. Quanta coisa acontece, queridos, por conta de um espírito que está aí. Esse inimigo se levantando. Mas há algo mais que o texto nos ensina. O diabo também, quando entra, seja por possessão ou não, muitas vezes ele provoca autodestruição. Em Marcos capítulo 5, versículo 5, diz que ele se retalhava com pedras. Eu não falei hoje cedo, mas outro dia eu vi uma reportagem, uma geração de adolescentes ferindo o seu corpo, retalhando o seu corpo, mutilando a si mesmos, agredindo a si mesmo, porque esse homem o que ele fazia era se agredir. E o inimigo age dessa forma, queridos.
Ele entra para roubar o amor próprio. Ele entra para roubar o amor à própria vida. Quanta gente você ouve? O crack é errado, a cocaína é errado, as drogas. Ele sabe que está se destruindo, ele sabe que está se retalhando, mas ele está usando a droga. Ele sabe que aquilo está matando. O alcoolismo está acabando com a vida dele, com o casamento, mas ele continua agredindo. É só você olhar, queridos, como o inimigo é mestre em provocar autodestruição e muitas vezes o próprio suicídio. Mas a quinta coisa que a gente encontra nesse homem é que ele era um homem marcado pela impureza. Ele vivia sujo, andando entre os sepulcros. Em Lucas capítulo 8, versículo 27, que é o texto correlato, diz que fazia muito tempo que ele não usava roupas. Andava nu, pelado, imundo. O inimigo é mestre em roubar a dignidade das pessoas, em roubar a dignidade de famílias, em trazer vergonha, em expor a vergonha, a nudez, expor situações a muitos e hoje na rede social. Quanta coisa é exposta, quanta coisa é escancarada que não devia ser, queridos. Mas o inimigo age justamente para trabalhar, para roubar a dignidade de casas. E a última coisa que nós encontramos o inimigo agindo em famílias é que essa família, esse homem, ele era um homem atormentado. Diga comigo, atormentado. Ainda em Marcos capítulo 5, versículo 5. Imagina. Ele andava noite e dia gritando. Imagina uma pessoa que não dormia. Imagina uma pessoa que passava o dia todo cortando o corpo, dando gritos. Era um homem aterrado, aterrorizado, correndo ainda entre os sepulcros. Algumas vezes o texto diz que ele corria em direção ao deserto. Um homem sem paz, sem sossego, sem equilíbrio, sem descanso. O inimigo é assim, queridos. Ele tem agido nas famílias para levar pessoas ao fundo do poço, para transformar pessoas como transformou esse homem num verdadeiro capacho, destruindo a vida, o nome, a reputação, a dignidade, a honra, o casamento, o corpo, a alma, os sentimentos. É o retrato de muitos hoje, queridos, que podem não estar possessos, mas o diabo está lá agindo. Podem estar em qualquer lugar da nossa cidade, desde as melhores casas até a casa mais humilde. Esse é o retrato, queridos, do que o diabo tem feito. Possuídos ou não, induzidos por ele. E o resultado foi que todos desistiram da vida desse homem. Não havia mais o que fazer. Não havia razões para crer. Humanamente, o diagnóstico era só matando, só morrendo para dar jeito. E antes de eu continuar, eu quero que você feche os seus olhos agora. Talvez você chegou aqui nesta noite com um quadro aparentemente irreversível em casa, alvo de um ataque maligno, não necessariamente de uma possessão. Alguns têm, mas talvez a maioria não. Mas mesmo não sendo uma possessão, o inimigo está lá trazendo morte, destruição, sutilmente escravizando, aprisionando emocionalmente, acabando com as pessoas.
impedindo de receber o melhor. Aliás, abre os teus olhos um minutinho, para pensar na primeira reação daquele espírito. Marcos capítulo 5, versículo 8. Quando Jesus chega, ele fala: o senhor quer comigo, Jesus? Me deixa na minha, não me atormente. Eu não quero ir para a igreja, me deixa em paz. Não está em paz, mas fala: me larga. Mas Jesus não é assim. Jesus sempre olha para alguém sem solução, para alguém que todo mundo diz só matando ou só morrendo, para alguém que todos rejeitam. E Jesus vem e diz: eu vou acabar, eu vou matar, mas eu vou matar é esse sofrimento, essa dor. Eu vou acabar com aquilo que está atormentando a tua vida, porque vai começar um novo tempo. Eu quero declarar: quem crê que na tua família vai começar um novo tempo nessa noite, queridos? Jesus ele foi ali para dar um fim naquela situação. E você que está precisando de um milagre na sua casa, levanta bem alto a sua mão direita agora. Olha quanta gente. Então, com a tua mão direita levantada, eu quero que você dê um grito comigo. Diga assim: hoje. Está fraco, diga: hoje é dia que Jesus vai dar fim a algumas situações impossíveis na minha casa. Agora pega a mão de quem está ao teu lado, fala: hoje é dia de mudança, hoje é dia de reversão. Igreja, ouça o que eu vou te dizer. Jesus está aqui para dizer: o milagre vai acontecer na tua casa e vai começar hoje. Hoje é dia de mudança para a tua família, em nome de Jesus. No versículo 8, Jesus pergunta o nome. Eles falam: meu nome é Legião. E aí Jesus pergunta: mas não, por favor, Jesus, não expulsa ele daqui não. E aí vira uma manada de porcos palmeirenses. O diabo gosta de porcos. Não, desculpa, vou voltar aqui. 2.000 porcos, queridos. E Jesus expulsa aquela legião. Uma legião, para o pessoal que via lá, era uma legião romana, dava mais ou menos, está escrito aqui na minha Bíblia, né? Eu não sabia não, eu li aqui, 9.000 soldados. Já imaginou 9.000 demônios dentro de uma pessoa? E eles entram em 2.000 porcos, queridos. E os porcos se jogam no mar, morrem. E é interessante, queridos, que a sociedade é assim. Em vez das pessoas estarem preocupadas com o homem, eles ficam com raiva porque os porcos morreram. Queridos, essa sociedade está tão invertida que a pessoa dá mais valor para um boi do que para uma pessoa. Dá mais valor para um porco do que para a gente. Animal tem mais valor do que vida. Essa sociedade aqui era um retrato disso, queridos. Eles ficaram indignados porque os porcos morreram. A indignação deles estava porque animais se perderam. E eu quero que você entenda, queridos, que de repente começa um alvoroço. E olha que interessante no versículo 15. Quando as pessoas se aproximam, aquele homem inquieto, possesso, que gritava dia e noite, violento, atormentado, que quebrava todas as cadeias, que não sabia o que é ter paz. Agora, quando o pessoal olha, ele está sentado aos pés de Jesus, calmo, sereno, vestido e em perfeito juízo. Eu queria que você levantasse a sua mão direita agora. Talvez você chegou aqui
sem descanso ao teu coração. Nada faz sentido para você. Alma inquieta, atormentada. Eu quero dizer nessa noite que hoje é dia de ter um encontro com aquele que muda o coração, aquieta a tua alma, te faz assentar aos seus pés, para que você ouça a sua doce voz. Quem quer ouvir a doce voz de Jesus? Ele pode trazer paz ao teu coração, Ele pode dar um significado à tua vida, Ele pode te dar novas vestes, porque quando olharam para Ele, Ele estava vestido, porque Jesus não expõe, Jesus reveste, Jesus dá novas vestes. E eu queria que agora nós ficássemos em pé, queridos. E se a tua família está ao teu lado, você abraçasse agora os teus familiares. Presta atenção no que eu vou dizer, queridos. A partir daquele dia, aquele homem não seria mais casa de demônios, mas seria templo do Espírito Santo. A partir daquele dia, aquele homem não seria mais habitação do inimigo, mas seria habitação do Espírito Santo de Deus. E eu quero declarar agora: a tua casa e a tua família será uma habitação do Espírito Santo de Deus. Você está abraçado à tua família, e um milagre vai acontecer nessa noite em nome de Jesus. Porque o texto diz que aquele homem estava também em perfeito juízo, ou seja, a mente, as emoções, os sentimentos foram completamente restaurados. Pensa nisso, queridos. Um homem sem paz, que gritava dia e noite, violento, furioso, que andava entre os sepulcros nu, se ferindo com pedras, ao se encontrar com Jesus, foi imediatamente liberto, perdoado, salvo, em perfeito juízo, assentado para ouvir Jesus. E é esse milagre que vai acontecer na tua casa. A tua casa será templo do Espírito Santo. Então abraça a tua família. E eu vou pedir, eu não terminei, eu vou pedir para que eles cantem uma canção. Foi uma canção que eu pedi que eles cantassem. Nós cantamos hoje cedo. Mas a primeira vez, eu quero que você preste atenção nessa letra, porque Jesus está passeando entre nós nessa noite, queridos. O Jesus que atravessa a tempestade para encontrar um homem, Ele está aqui hoje para abençoar a tua família e a tua casa. Por isso, abraçado a tua família, preste atenção na letra dessa canção. E a segunda vez que eu pedi para eles cantarem, você vai levantar a sua voz e vai declarar que a tua casa vai ser templo do Espírito Santo, habitação da glória e da presença de Deus, uma casa onde todos se assentam em paz aos pés daquele que tem uma doce voz, daquele que cura, transforma, faz milagres. Presta atenção, queridos. Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus sobrenatural.
declarar uma palavra sobre a tua casa. Antes, deixa eu perguntar, mesmo abraçado a tua família, tem algum familiar seu? Tem alguém na sua família que precisa de um milagre? Aquela pessoa que você fala, é um caso perdido. Não é. Eu vou repetir, não é. Não é um caso perdido. Se alguém muito próximo a você, mas que as pessoas acham é caso perdido, nessa noite você vai dizer não é. Se há alguém assim, eu quero que você levante a sua mão, porque nessa noite esse Deus está passando aqui. Você está com a mão levantada, já já vou pedir para você abraçar a tua casa para profetizar. Mas presta atenção o que eu vou te dizer, porque Jesus olhou para aquele homem, Jesus olhou para ele, e Jesus está olhando agora. Você que levantou a tua mão, deixa eu te perguntar, Jesus sabe ou não sabe quem é essa pessoa? Sabe ou não sabe? Ele sabe o nome dele ou não sabe? Sabe ou não sabe, queridos? Ele sabe o nome, ele sabe a cor do cabelo, ele sabe o que faz, ele sabe ou não sabe? E ele sabe até onde está neste momento. Sabe ou não sabe, queridos? Jesus que foi atrás daquele homem, queridos, olhou para ele e deu uma missão. E eu quero declarar uma palavra a todos agora. Você que levantou a sua mão, guarda o que eu vou te dizer. Quem sabe essa pessoa que traz mais preocupação na tua casa, essa pessoa que mais te deixa angustiado, que mais te faz chorar, que você nem tem ideia daquilo que pode acontecer, eu profetizo agora, Deus vai fazer um milagre tão grande. Deus vai fazer um milagre tão grande, que Ele vai silenciar o medo, a preocupação. Ele vai fazer dessa pessoa um motivo de maior alegria da tua família e da tua casa, em nome de Jesus. Está com a mão levantada, coloca para mim Marcos capítulo 5, versículo 19. Ele queria ficar só do lado de Jesus. Jesus falou: não, vai para a tua casa, vai para a sua família e anuncia aquilo que o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Queridos, numa sociedade que dava mais valor a porcos do que gente, que não se importou com ele nem antes nem depois. É só você ler o texto. Uma sociedade que dispensou Jesus após esse milagre, mandou Jesus embora. Quantas nessa sociedade estão dizendo: nós não queremos Jesus? Mas há um homem que encontrou paz, e vai ser essa pessoa da tua casa, em nome de Jesus. Jesus falou: vai anunciar quem eu sou para a tua família, vai anunciar como eu usei de misericórdia com a tua vida. Tem que começar por alguém. Vai ser por essa pessoa que você está orando nessa noite. Vai ser por você. A tua casa vai mudar em nome de Jesus. Em vez de exaltar os problemas, de exaltar o ataque do inimigo, os defeitos, vai lá e fala para a família: eu era cego, agora eu vejo. Eu era surdo, agora eu ouço. Eu era paralítico, agora eu estou andando. Eu era cativo, agora eu estou livre. A minha vida estava arruinada, Jesus me restaurou. Eu não tinha prazer em viver, agora eu estou aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, em perfeito juízo. Conta como Jesus teve compaixão. E olha o que diz o versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Eram 10 cidades, isso que é Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera. Mas como é que termina o texto? E todos se admiravam. Ao fazer a casa de paz, o nosso propósito é alcançar famílias da nossa cidade, pessoas de todas as classes sociais, perdidas, arruinadas,
sem esperança, atacadas por esse inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Por isso, num primeiro momento agora, depois eu vou continuar, eu quero que você levante a sua voz e você creia que aquela pessoa que é motivo de maior tristeza vai ser motivo de grande alegria, porque vai ser transformada em nome de Jesus. Levanta a sua voz agora, enquanto eles cantam, o Deus e Jesus está passando por aqui, e o milagre vai acontecer na tua casa. Abraça a tua família agora. Deus, levanta a sua voz. Faz o cego ver. O Senhor que faz o cego ver. Está passando por aqui. Está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir. Silencia o medo em mim. Silencia o medo. O Deus que faz. Oh Senhor Jesus, vem sobre as famílias nessa noite, Pai. Vem sobre cada casa aqui. E nós declaramos que todo o poder das trevas, todo o poder do mal cai por terra nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor silencia o medo. O Senhor silencia as preocupações. O Senhor silencia os temores. Vem com tua presença, Pai. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Começa a declarar essa canção. Sim, eu creio em Ti. 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 Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus é sobrenatural. Aquele que era e há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus dos mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que era e há de vir. Seu poder vai ressurgir. O Deus dos mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Deus de milagres. Oh, Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus é sobrenatural. Guarda o que eu vou te dizer, querido. Não importa como a sua família estava quando você entrou aqui. Não importa o que pessoas pensam a respeito da tua situação. Não importa que sentenças já deram a teu respeito. Aquele homem tinha tudo isso e nem como você mesmo se vê. O que essa história nos ensina, queridos, é que se você tiver um encontro com Jesus, o impossível se torna possível, o inviável se torna viável, o natural dá lugar ao sobrenatural. Se você tiver um encontro com Jesus, Ele muda as situações. Por isso eu não sei como está a tua vida, o teu casamento, teus filhos, a tua situação financeira. Eu não sei como está, mas uma coisa eu sei: é como você vai voltar para casa nessa noite. É como você vai voltar para sua família. O milagre já está acontecendo nessa hora. O milagre já está acontecendo agora. Antes, o que para todos era só morrer,
voltava para casa vestido em perfeito estado, e todos se admiravam do que Jesus tinha feito. Eu quero fazer um convite. A Bíblia diz: Jesus parou tudo por uma pessoa, queridos. Uma pessoa. Jesus atravessou uma tempestade. Imagina, para se encontrar com alguém que ninguém queria encontrar, para salvar alguém que todos queriam matar, para resgatar aquele que ninguém queria. Por isso, nesta noite, a Bíblia diz que se houver um que quiser entregar a sua vida para Jesus, tem festa no céu. E eu quero te dar a oportunidade agora, se você nunca fez essa declaração pública, que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque a Bíblia diz que não basta crer com o coração, tem que declarar com os lábios. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Se houver uma pessoa, você dizer: eu quero entregar a minha vida para esse Jesus que vai transformar a história da minha família. Sai do seu lugar, isso, pode vir aqui à frente. Pode vir. Ele está passando por aqui. Eu queria que vocês olhassem para mim agora, porque Jesus é tão tremendo que Ele para tudo por nossa causa. Eu queria que vocês olhassem o que diz João capítulo 10, versículo 10. Olha lá o que diz João capítulo 10, versículo 10. Isso, pode vir. Olha lá, ele diz assim: pode vir, Senhor. Hoje é bênção de Deus, na verdade, queridos. Oh Jesus, olha o que diz o texto: o ladrão, o inimigo. É por isso que eu disse, ele não precisa se manifestar numa possessão, mas ele age. Judas estava induzido por ele. Essa sociedade está perdida, não está, gente? Tá? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. E é essa vida que vem sobre vocês nessa noite, que a partir de hoje transforma a história de cada um de vocês. Eu queria que vocês fizessem uma oração comigo. Faça assim com a mão de vocês e a igreja vai orar junto. Digam assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que eu tenho um encontro com a Tua presença que transforma
todas as suas situações. Eu entrego a minha vida e o meu coração a Ti. Que o Teu sangue cubra a minha vida, perdoa os meus pecados, e a partir de hoje, eu creio que a história da minha vida vai ser transformada, em nome de Jesus, amém. Já eu vou pedir a vocês que acompanhem esses adolescentes que estão ali, até aquela sala ao lado. A gente só quer anotar o nome de vocês e o pedido de oração que vocês tiverem, porque nós queremos orar por vocês. Nós cremos que nenhuma força do mal é maior do que Jesus, que vai abençoar a vida de vocês, e rapidamente vocês vão ter respostas. Vocês acreditam nisso? Rapidamente Jesus vai trazer resposta para vocês. Se alguém não tiver uma Bíblia e quiser ganhar uma Bíblia de presente, pede lá na sala, que a gente vai ter muito prazer em dar uma Bíblia para vocês. Nós também gostaríamos de colocar esta casa à disposição de vocês a partir de hoje. Se vocês quiserem fazer parte dessa família, lá é uma grande oportunidade. Amanhã à noite, no próximo domingo, ainda é a segunda aula da classe de integração, então ainda dá tempo de vocês se integrarem à igreja. São 6 aulas só, 6 aulinhas, e depois a gente tem um encontro com Deus, que é a maior experiência que alguém pode ter. Mas hoje é dia de bênção para você, hoje é dia de resposta para você. Então, antes de você sair, por um momentinho só, eu queria que você olhasse para trás. Olha lá para trás um pouquinho, olha lá para trás. O Deus que faz o fã viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, seu poder vai ressurgir. Deus que faz os fãs viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Levanta suas mãos. Você crê no Deus do sobrenatural? Eu quero declarar mais uma vez: aquele que é o motivo de maior preocupação e tristeza vai ser motivo de grande alegria na tua família e na tua casa. Pai, que a tua graça, o teu amor, a tua bênção, a tua misericórdia esteja sobre os teus filhos. E eu declaro sobre cada família que está aqui: acompanha-os agora, Pai, e que eles cheguem em casa, e nós declaramos cada casa templo do Espírito Santo, lugar da tua presença, lugar da glória de Deus. Nós abençoamos a tua igreja em nome de Jesus, amém.